Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 do IRB-RE. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.irbr.com, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do IRB-RE, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do IRB-RE e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Marcos Falcão, diretor-presidente e de Relações com Investidores; Fred Knapp, vice-presidente financeiro; o senhor Paulo Vale, diretor-geral da IRB Asset; a senhora Eduarda Della Rocque, diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade; e o senhor Daniel Volpe, diretor técnico de subscrição. Agora, passarei a palavra ao senhor Marcos Falcão, presidente do IRB-RE, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos, obrigado pela atenção de vocês às nossas demonstrações financeiras do ano de 2025. Nesse call, extraordinariamente, o Daniel Volpe, nosso diretor técnico de subscrição, fará os comentários sobre o negócio de resseguros, pois o Castilho está numa agenda intensa lá no Miami Reinsurance Week. Nesse quarto TRI de 25, nossos acionistas aprovaram o plano de incentivos baseado em ações. Esse é um programa que vai permear pela companhia, que já vinha sendo desenhado há tempos, e alinhou os interesses dos acionistas com os gestores do IRB-RE. Na primeira outorga, que será feita em março de 26, até 30 colegas receberão o direito de usar até metade dos bônus para comprar ações do IRB a mercado. Atrelada a essa decisão, a companhia oferece uma ação de matching para cada ação comprada em 3 anos e outra ação de matching para cada ação comprada em 5 anos. Acreditamos que os efeitos desse programa serão sentidos na atração e na retenção de talentos e nos permitirá continuar a formar o melhor time do setor. Como consequência do plano de incentivo e ações, aprovamos também um programa de recompra de ações, cujo objetivo é realizar e manter em tesouraria as ações necessárias que o IRB precisará entregar como matching no futuro. Um outro passo importante foi a decisão que tomamos de iniciarmos os trabalhos para constituir uma seguradora de P&C e uma outra seguradora de vida. A autorização prévia para a constituição de tais seguradoras já foi concedida pela SUSEP, mas ainda falta a homologação definitiva.
mas acreditamos que será um importante passo para crescermos em prêmios no futuro. Passando aos números, no próximo slide, o nosso prêmio retido andou de lado no trimestre, ainda impactado pelos conhecidos cancelamentos dos contratos da carteira de vida. E quando olhamos apenas a carteira de P&C, já observamos um crescimento de 10% na comparação com o quarto TRI de 2024. O sucessivo re-underwriting da carteira resulta em crescimento dos resultados de subscrição, assim como do lucro líquido nesse trimestre, que podem ser observados nesse slide. No próximo slide, temos o ano de 2025, que se parece muito com a foto do quarto TRI. O prêmio retido ainda em queda, de novo pela questão da carteira de vida, e no ano de 2025 foi ainda agravado, porque nós tínhamos expectativa do crescimento da linha de agro, depois de um 24 que foi ainda menor que 23, mas que, ao contrário do que esperávamos, apresentou a redução de quase 200 milhões de reais em prêmios esperados. Nosso resultado de subscrição no ano, por outro lado, cresceu para 741 milhões, assim como o lucro líquido em linha que tínhamos almejado para 2025, atingindo um patamar de 505 milhões. Mesmo desapontando na entrega do crescimento de top line, vimos mais uma vez apresentando robustos resultados, tanto no lucro operacional como no lucro líquido. No próximo slide, olhando os principais indicadores do ano de 2025 e a evolução desde 2023. Essa forma é a forma que gostamos de olhar o filme partindo de 23. Vemos que nosso esforço de limpeza da carteira foi muito bem sucedido, gerando retorno de PL tangível, chamamos de ROTE, de 7% em 23 para 22% agora em 25. O índice combinado saiu de 107% em 23 para 97% em 25, uma redução de 10 pontos percentuais nesse período. Agora, eu passo a palavra para o Volpi, que ele vai falar sobre o nosso negócio de subscrição em mais detalhes. Obrigado, Falcão. Bom dia a todos que nos escutam. Nesse momento, como dito pelo Falcão, nosso vice-presidente de Resseguros, o Daniel Castilho, está nos representando em um evento internacional do setor, o Miami Reinsurance Week, e por isso tenho o prazer de conduzir a apresentação sobre a evolução do nosso negócio no último trimestre de 2025. Nesse primeiro slide, eu gostaria de apresentar a composição do nosso portfólio. No primeiro gráfico, na parte superior esquerda, apresentamos a evolução dos prêmios retidos entre as linhas de negócio P&C e Vida. É possível observar que a carteira total apresentou uma redução de 12% em relação a 2024. O Vida apresentou queda de 544 milhões, como reflexo do cancelamento de alguns contratos não rentáveis em linha com a estratégia de foco na rentabilidade do portfólio. Na linha P&C, o volume de prêmios retidos ficou estável na comparação anual. Observamos o crescimento de 228 milhões no patrimonial, onde temos focado o nosso crescimento, arrefecido pela retração no agro, de 185 milhões, em virtude do ambiente setorial relacionados a subsídio, créditos e seguro-agricultura, e devido a contratos facultativos de riscos especiais de vigência de 18 meses, que renovarão em 2026. Notem, no gráfico inferior esquerdo, que a linha de negócio Vida, em cinza, que representava 17% dos prêmios retidos em 2024, passou a representar 4% no último ano, e que o Rural reduziu de 16% para 13%. Conforme anunciado no call anterior, contratamos um diretor de Vida, Ricardo Schieri, que será responsável pelo desenvolvimento desse segmento. Nosso objetivo é construir um portfólio sustentável, retornando à representatividade que esse negócio já teve no passado. Ricardo já iniciou a aproximação com nossos cedentes, com foco na modelagem de novos produtos, à luz de sua experiência internacional. No gráfico superior direito,
é possível encontrar a composição dos prêmios retidos por geografia. Notem que seguimos a estratégia internacional, já anunciada em calls anteriores, com crescimento de 19% na Latam e 9% no resto do mundo. O objetivo é manter a disciplina de subscrição, selecionando riscos e crescermos nos negócios com maior rentabilidade. No Brasil, registramos uma redução de 23% em relação a 2024, explicada totalmente pela saída de alguns contratos na linha de vida, pela retração da linha rural e por alguns facultativos de vigência superior a 1 ano, conforme mencionamos há pouco. O mercado brasileiro impõe alguns desafios relacionados ao seguro rural e à exportação de prêmios de resseguro. O rural hoje possui pouco mais de 6% da área cultivada assegurada, abaixo de padrões internacionais e incompatível com o estágio de desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro. Em relação à exportação de prêmios de resseguros, segundo dados da SUSEP, estimamos que 70% do prêmio de resseguros são exportados, muitas vezes em operações intragrupos. Esse cenário reforça a relevância estratégica da verticalização da nossa operação no Brasil. Por fim, analisando as recentes renovações, identificamos que os preços continuam com tendência de queda, o soft market que o Castilho mencionou no call anterior. Diante desse cenário, mantivemos a nossa disciplina de subscrição, assumimos negócios com expectativa de geração de margem praticamente estáveis em relação ao mesmo período de 2025. Em relação ao volume de prêmios, as renovações indicam um crescimento moderado fora do Brasil, mantendo a tendência observada. Estamos analisando uma quantidade maior de riscos fora do Brasil em comparação às renovações anteriores, o que, além do crescimento já materializado, contribui para a formação de pipeline para as renovações futuras. No Brasil, renovamos nossos principais contratos com perspectiva de estabilidade de prêmio. No próximo slide, destacamos os resultados alcançados com a estratégia de saneamento da carteira à vida. No primeiro gráfico, localizado na parte superior esquerda, observamos a redução do prêmio retido de 544 milhões na comparação anual, movimento mais pronunciado na carteira doméstica e já esperado no contexto de limpeza de carteira. Por outro lado, no gráfico superior direito, ficam evidentes os efeitos dessa estratégia. A linha de vida registra resultado positivo de subscrição pelo terceiro trimestre consecutivo, com tendência claramente favorável na visão 12 meses. Esse avanço já se traduz em impacto direto na rentabilidade, com 17 milhões de lucro líquido registrados no trimestre. No próximo slide, apresentamos a evolução da carteira P&C aberta por geografia, segregando os mercados doméstico e internacional. No gráfico superior esquerdo, observamos o crescimento de 9,6% dos prêmios retidos na comparação entre o quarto trimestre de 2025 com o quarto trimestre de 2024, refletindo principalmente a expansão seletiva na operação internacional, que contribui para a diversificação geográfica do portfólio e menor dependência de regiões e clientes isolados. No doméstico, temos impactos setoriais na linha rural e alguns facultativos que se renovarão em 2026, que já mencionamos anteriormente. No gráfico superior direito, destacamos a evolução do resultado de subscrição, consistente com a atuação criteriosa da nossa subscrição e foco contínuo na qualidade do portfólio. Nos últimos 12 meses, o indicador mantém a trajetória positiva. A tendência também é positiva no lucro líquido na linha P&C, com crescimento de 24%, saindo de 394 milhões para 490 milhões. No internacional, apesar do resultado de subscrição positivo, o lucro líquido foi negativo no trimestre, alocação de despesas administrativas e tributos. Na visão do índice combinado, o gráfico inferior direito, observamos estabilidade do indicador internacional. No mercado doméstico, mantivemos margens de subscrição relevantes. Indo para o próximo slide,
apresentamos números consolidados segregados entre P&C e Vida. Ainda que tenhamos registrado redução nos prêmios retidos na comparação anual, o resultado de subscrição mantém trajetória consistente de evolução, com crescimento de 64% em relação a 2024, passando de 452 milhões para 741 em 2025, totalmente em linha com a estratégia de foco em rentabilidade, comumente reforçada por nós, com valores positivos tanto na linha P&C como em Vida. Como consequência direta, o lucro líquido também segue trajetória positiva, com crescimento de 35% na comparação anual. Por fim, no canto inferior direito, observamos que o índice combinado consolidado tem pequena redução para 97%. No próximo slide, apresentamos a evolução do índice de sinistralidade, com melhoria contínua do indicador de P&C, passando de 61% em 2024 para 56% em 2025. Na linha laranja pontilhada, explicitamos os impactos da nossa estratégia de gestão ativa de sinistros anteriores a 2020, junto às cedentes, em um esforço conjunto para conciliar sinistros antigos. Esse trabalho resultou em 63 milhões de redução de sinistros no quarto trimestre de 2025 e o total de 198 milhões ao longo de 2025. Indo para o próximo slide, apresentamos a evolução do índice de comissionamento, que é a soma de comissão paga ao broker e às cedentes, segregado entre as linhas de P&C e Vida. Em P&C, o índice registrou melhora de 1% na comparação anual. Na linha Vida, o indicador segue em patamares inferiores devido ao cancelamento de alguns contratos não rentáveis, conforme já mencionado. Por fim, no próximo slide, apresentamos os índices de sinistralidade e comissionamento consolidados, incluindo as operações de P&C em Vida. Notem que os indicadores ligados ao negócio de subscrição estão em níveis saudáveis, tendo sido o valor de 2025 beneficiado pela gestão ativa de sinistros anteriores a 2020, junto às cedentes, conforme explicado no slide anterior. Agora passo a palavra ao nosso vice-presidente financeiro, o Fred. Obrigado, Volpi. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui com vocês. O ano de 2025 foi um ano importante para o IRB, confirmando os comentários do Volpi. Seguimos com a estratégia correta em relação à disciplina técnica de subscrição, que permanece como nosso principal foco. Essa disciplina tem se refletido de forma consistente na melhora dos índices de sinistralidade, na rentabilidade técnica da companhia, evidenciando que as ações implementadas ao longo dos últimos trimestres estão entregando os resultados esperados. No âmbito operacional, seguimos avançando na agência de eficiência e modernização dos processos. No quarto trimestre, iniciamos a implementação do SAP S/4HANA, com foco na modernização da infraestrutura sistêmica e no aumento da eficiência operacional. O projeto segue dentro do cronograma. Em paralelo, o Data Lake está em fase final de implementação, ampliando a qualidade e a disponibilidade das informações para suporte à tomada de decisão. Os ganhos de eficiência dessas iniciativas devem ser capturados de forma gradual ao longo dos próximos trimestres. Dentro deste mesmo contexto, avançamos no lançamento da nossa plataforma corporativa de inteligência artificial, estruturada desde o início como um habilitador estratégico da operação. A plataforma foi concebida com governança, segurança e disciplina de custos, e já permite, em conjunto com as áreas de negócio, priorizando oportunidades com foco direto em eficiência operacional, produtividade e suporte à escala dos negócios. Esse conjunto de iniciativas reforça a nossa capacidade de incorporar tecnologia de forma integrada à estratégia da companhia, com foco consistente em geração de valor a longo prazo. Passando para o próximo slide, referente a despesas administrativas, seguimos com o desafio de trazer esse índice total para patamares de single digit. Para eliminar efeitos sazonais, seguimos apresentando o indicador em base de 12 meses acumulados, proporcionando uma leitura mais precisa da tendência estrutural. Observamos aumento em relação ao exercício anterior, explicado por fatores específicos e estruturais.
As obrigações pós-emprego totalizaram 13 milhões em 2025. O efeito ano contra ano foi neutro e o valor reflete principalmente ajustes atuariais do passivo decorrente da atualização das premissas de desconto e longevidade. Outro ponto relevante foi o impacto de projetos de tecnologia, que representaram aproximadamente 24 milhões adicionais. Esse valor reflete tanto reclassificações contábeis quanto reconhecimento de despesas de implementação e sistemas. Investimentos esses que fortalecem a base tecnológica e de governança da companhia. Adicionalmente, tivemos impacto inflacionário sobre contratos de serviço e tecnologia, perto de 14 milhões, em linha com os reajustes médios aplicados pelos principais fornecedores estratégicos. Como uma companhia com um histórico relevante, ainda carregamos uma parcela de custo de legado, que vem sendo endereçados pela atual administração. Esses custos se dividem em duas frentes. A primeira são os custos in force, diretamente relacionados à operação atual, e eles representam cerca de 10% do prêmio ganho. A segunda são custos de legado, vinculados principalmente a contratos anteriores a 2020, que incluem defesa de sinistros, processos judiciais e outras obrigações associadas, atualmente representando cerca de 3% do prêmio ganho. Adicionalmente, tivemos multas relacionadas a processos administrativos sancionadores de períodos anteriores, atualmente em fase final de conclusão, totalizando 16 milhões. Passando agora para o próximo slide, vemos aqui o gráfico que mostra o comportamento do float, que é basicamente formado por sinistros a liquidar e IBNR, em relação ao volume de prêmios retidos. O que esse gráfico mostra é que o float vem se mantendo em patamares saudáveis e estáveis. Vale destacar também a redução do montante absoluto das provisões técnicas, resultado direto do trabalho de re-underwriting feito pela administração. Mesmo com essa redução, seguimos mantendo um alto nível de prudência atuarial, reforçando o nosso compromisso com a solidez técnica e com a mensuração adequada das nossas obrigações futuras. Essa métrica mostra de forma clara que os recursos provenientes das nossas cedentes continuam plenamente suficientes para fazer frente tanto aos sinistros já reportados, quanto aos que ainda possam ocorrer. Em linha com esse tema, passo agora a palavra ao Paulo Vale, que vai trazer mais detalhes sobre o nosso resultado financeiro. Obrigado, Fred. Bom dia a todos. Encerramos o ano de 2025 com 8,7 bi sob gestão, ante 9,1 bi no final de 2024, sendo aplicados 57% no mercado onshore e 43% no mercado offshore. Vale ressaltar que, a despeito da rentabilidade da carteira, a redução dos nossos ativos sob gestão se deve principalmente à apreciação de 11% do real, que impacta nossos ativos em dólar em 388 milhões, que é compensado pelo movimento contrário no passivo, e o pagamento de juros e amortização das debêntures no valor de 286 milhões. Cabe mencionar que em 2026 teremos redução da despesa financeira das debêntures, devido à redução do estoque, de 62 milhões para 30 milhões, e maior rentabilidade dos legados que vencerão em 2026 e os que venceram em 2025. Quanto ao resultado das carteiras de investimento nos últimos 12 meses, apresentamos um total de 666 milhões no ano de 2025, sendo 551 milhões no onshore e 115 milhões no offshore. Vemos também as demais linhas de variação cambial, com 44 milhões positivo, outros resultados financeiros e patrimoniais, com 75 milhões, e despesas financeiras de 62 milhões, que compõem o total do resultado financeiro e patrimonial da companhia, totalizando no ano um montante de 723 milhões. Seguindo para o próximo slide, informamos que os números do resultado incluem a rolagem antecipada do legado referente ao bônus soberano Globo 2026, com impacto negativo de 71 milhões, conforme podemos ver na tabela superior direita. Para o ano de 2026, teremos o vencimento da NTNB em agosto, comprada a taxa de IPCA mais 2,36, com valor atual próximo a 316 milhões, que deverá ser aplicada a taxas mais atrativas para a companhia. Na tabela da esquerda, vemos as alocações por classes de ativos e seus respectivos resultados.
Na parte onshore, destaque positivo para o segmento renda fixa pós-fixado e títulos privados, que representa 54% da carteira onshore com títulos públicos e créditos privados, e que se beneficiou das elevadas taxas de juros de cerca de 14,4% no ano. E o aumento da nossa alocação em ações, que foi beneficiada pelo excelente desempenho da Bolsa no segundo semestre, rendendo cerca de 27% no ano. No nosso fundo de ação, rendeu mais de 30%, e as demais aplicações em ações são as ações da Inepar. Por outro lado, as posições em inflação, dado o nível elevado da Selic e uma inflação relativamente baixa, resultou em uma rentabilidade inferior à taxa Selic CDI. Dessa forma, o resultado da carteira onshore foi de 88% do CDI. Já a carteira offshore rendeu 114% dos Fed Funds, ex-Globo 26, com destaque para a gestão ativa nos bônus soberanos e corporativos brasileiros. Dessa forma, a rentabilidade anual da carteira onshore foi de 12,6% e a offshore de 5,4%, resultando em uma rentabilidade média de 9,5%, desconsiderando a variação cambial. No último slide, apresentamos a composição da carteira onshore, onde podemos observar que aumentamos progressivamente a alocação em pré-fixados e ações a partir do quarto trimestre de 2025, dado o nosso cenário base de queda das taxas de juros ao longo de 2026, de 15 para cerca de 12,5. Acreditamos que os atuais níveis das taxas de juros são uma oportunidade de alocação relevante para a companhia. Agora, passo a palavra para a diretora Duda Della Rocque. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Na área de gestão de riscos corporativos, tivemos avanços importantes nesse trimestre. Neste primeiro slide, vemos que o índice de solvência da companhia cresceu continuamente ao longo do ano passado, alcançando 268% em dezembro de 2025, o que significou um aumento de 85 pontos percentuais com relação ao índice do final de 2024. No gráfico à esquerda, vemos o aumento acelerado da suficiência do patrimônio líquido ajustado com relação ao capital mínimo requerido pela SUSEP, que, como vemos no gráfico da direita, caiu marginalmente ao longo de 2025, sendo que o PLA teve um aumento de 34%, atingindo 2.633 bilhões de reais no final do ano passado, o que fez com que a suficiência alcançasse 1.650 bilhões de reais. O resultado expressivo na melhoria do retorno ajustado ao risco da companhia reflete a disciplina tanto de subscrição quanto de investimento e a utilização das ferramentas de alocação de capital desenvolvidas no último ano. Com relação à liquidez regulatória, terminamos o ano com um índice de 14,1%, com uma suficiência de cobertura de provisões técnicas de 895 milhões. Cabe realçar que neste ano de 2026, encerraremos o pagamento das nossas debêntures, no valor total de aproximadamente 300 milhões entre juros e amortização. No próximo slide, mostramos que, além dos indicadores de solvência e liquidez, este foi um ano de grande evolução também para a companhia na área de sustentabilidade. No último trimestre, publicamos a nossa primeira política de gestão ambiental e climática, atualizamos a nossa matriz de dupla materialidade ASG com consulta a 70 stakeholders estratégicos e compensamos 100% das nossas emissões corporativas com créditos de carbono. Atingimos 85% de aderência ao ESG Workspace da B3 e fechamos o ano participando da Casa do Seguro na COP30, com uma apresentação das ferramentas desenvolvidas pelo IRB-PID para enfrentar riscos climáticos. Agora passo de novo a palavra para o Fred. Obrigado, Duda. Agora, seguindo para o desempenho sob IFRS 17, em 2025, reportamos lucro líquido de 391 milhões, comparado a 806 milhões em 2024. A redução é explicada principalmente pelo efeito da taxa de desconto, tema que detalharemos nos próximos slides.
O resultado da prestação de serviços de resseguros totalizou 579 milhões em 2025, abaixo dos 777 milhões registrados em 2024. O segmento de vida foi o principal impacto negativo no período, refletindo cancelamentos de contratos realizados ao longo de 25, além do efeito não recorrente de um contrato específico, que havia beneficiado positivamente o resultado em 2024. Como já mencionado pelo Volpe, o arrefecimento no segmento rural também contribuiu para a redução da prestação de serviços no exercício. Por outro lado, é importante destacar que, mesmo com o impacto negativo do rural, o desempenho do P&C permaneceu resiliente, apresentando evolução positiva versus 2024, com crescimento de 11% na carteira. No próximo slide, mostramos a movimentação da CSM ao longo de 2025. Iniciamos o ano com saldo de 587 milhões e encerramos com 528 milhões. A variação do período é explicada principalmente por 3 fatores. O primeiro foram os ajustes positivos na CSM, que totalizaram 484 milhões, refletindo a atualização das premissas atuariais de sinistralidade e combinada com as expectativas e recebimentos de prêmio ao longo do ano. O segundo foi a contribuição de novos negócios, que adicionou 488 milhões à CSM, com destaque para o portfólio patrimonial e para a melhoria da sinistralidade esperada das carteiras. O terceiro foi o efeito cambial sobre a margem contratual, principalmente em função da queda do dólar no período. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela amortização da CSM, que totalizou 1,1 bilhão no ano, concentrada principalmente no portfólio patrimonial, e em linha com o padrão de prestação de serviços. Na comparação com 2024, observamos menor volume de ajustes na CSM em 2025, compensado pela maior contribuição de novos negócios e pelo efeito cambial no período. A amortização da CSM foi 21% menor contra 2024, impactada principalmente pelo portfólio de vida, em função do cancelamento de contratos ocorridos no período. Já no próximo slide, passamos para o resultado financeiro dos contratos de resseguro e retrocessão, que foi o principal impacto observado em 2025 sob o IFRS 17. Pelo padrão contábil, os passivos de resseguro e os ativos de retrocessão são mensurados com base em projeções de fluxo de caixa, descontado por curvas de taxa de desconto e definidas de acordo com o vencimento desses fluxos. Essas projeções são atualizadas a cada data de balanço pela taxa corrente, e variações relevantes nas curvas de juros impactam diretamente o resultado financeiro. Em 2024, o aumento das taxas de desconto versus 2023 gerou um efeito positivo, com reconhecimento de receita financeira em 283 milhões. Já em 2025, observamos a redução das curvas da taxa de desconto versus 2024, tanto em reais quanto em dólar, moedas que concentram nossas principais exposições. Esse movimento gerou despesa financeira de 127 milhões, associada exclusivamente à variação da taxa corrente. Os gráficos à direita mostram a queda das curvas, principalmente nos vértices de 1, 3, 5 e 10 anos, que concentram a maior parte dos fluxos de pagamento. A redução das taxas nesses prazos aumentou o valor presente dos passivos e pressionou o resultado financeiro dos contratos. Adicionalmente, tivemos o efeito recorrente da atualização da taxa de lock-in. Somada à variação da taxa corrente, isso resultou em despesa financeira total de 652 milhões em 2025 versus 130 milhões registrados em 2024. Reforçando, essas oscilações refletem a dinâmica macroeconômica e de política monetária e são inerentes à mensuração dos passivos sob IFRS 17. Com isso, encerro a minha parte e passo a palavra novamente ao Falcão. Obrigado, Fred. Antes de encerrar a apresentação, quero chamar a atenção para os efeitos de um tema que será cada vez mais presente no ano de 26, que é a reforma tributária, que entra em vigor em 27. O setor de resseguros foi agraciado com a alíquota zero e que, a longo prazo, gera um efeito econômico
obviamente benéfico ao nosso negócio. Vimos realizando discussões intensas entre a nossa equipe, nossos auditores e alguns consultores tributários, dada a complexidade do assunto. Como toda reforma, passamos por um período de incerteza e transição ao longo de 26, teremos as questões esclarecidas para chegarmos a 27, espero eu, com completo entendimento do assunto e do impacto nas nossas DFs. Peço a atenção de vocês às notas explicativas 10.1, 25.7 e 27.18, que tratam especificamente desse assunto. Parte do saldo dos nossos ativos diferidos em 25 são relacionados a PIS e COFINS sobre as provisões técnicas de sinistros. E durante 2025, baixamos cerca de 81 milhões desse ativo, sendo que, em dezembro de 25, revertemos de uma única vez 57 milhões em função da limitação da base tributável futura de PIS e COFINS que enxergamos nesse momento. Chegamos, então, ao fim de 25 com um saldo de 228 milhões. Vocês podem observar a explicação desses valores nas notas explicativas citadas anteriormente e, ao longo desse ano, vamos estar disponíveis para esclarecer os senhores a evolução do nosso entendimento nesse tema. Passando agora, chegando ao final da apresentação, queria destacar alguns avanços que tivemos em 25. Na visão dos clientes, alcançamos a zona de excelência na pesquisa NPS, né? Ela foi aplicada nos nossos clientes do Brasil em 2025. Obtivemos 75 pontos, uma evolução diante dos 73 pontos observados em 24. A satisfação dos nossos clientes é um ponto-chave para a companhia e todos nós que trabalhamos no IRB, pois não só gera prêmios recorrentes de longo prazo, como faz com que o cliente perceba o valor gerado pelos nossos serviços. Na parte de produtos, retomaremos nossa linha de negócio de vida com a chegada do Ricardo Siquieri, que está montando sua equipe. Queremos voltar a ser relevante nesse negócio e temos muito espaço para crescer. Na agenda de eficiência, como o Fred abordou em detalhes, estamos investindo fortemente em tecnologia, no upgrade do nosso ERP, na centralização da nossa base de dados no único Data Lake e na implementação de ferramentas de inteligência artificial para agilizar os nossos negócios e, principalmente, automatizar os processos. Por fim, como sempre digo, esse é um business de tecnologia e pessoas. E falando de pessoas, atingimos nesse ano o top, mais uma vez, o top 50 de Great Place to Work, né, no ranking das melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro. Mas subimos do 43º lugar para a 27ª posição. Buscamos continuamente reforçar essas ações que fortalecem a cultura de protagonismo, colaboração, diálogo e cuidado mútuo. Olhando para a gestão de riscos, melhoramos o nosso rating na visão da agência de classificação de riscos S&P, que deu um upgrade do nosso rating para AAA. A MBEST, a agência de classificação de riscos nichada do segmento de seguros, manteve nosso rating em 2025, mas estamos trabalhando com confiança para em 2026 mostrarmos alguma melhoria. Por fim, quando olhamos para os nossos acionistas, estamos muito felizes em termos vencidos os prejuízos acumulados e atingimos indicadores de solvência para podermos propor ao Conselho e à Assembleia o pagamento de dividendos, iniciando assim uma nova fase para os nossos investidores. O plano de incentivo e ações para o management da companhia também direciona os executivos a pensarem com cabeça de dono e olharem a criação de valor de longo prazo. No ano de 25, a ação do IRB se valorizou 27%,
o que, somado agora ao pagamento de dividendos, retorna valor ao acionista, que tem tanto nos apoiado e confiado em nossa gestão. Reitero minha animação em estar à frente do IRB e acredito que estamos ainda mais fortes para buscar expansão dos nossos negócios em outras frentes, com mais capital disponível e uma equipe muito capaz de continuar a gerar belíssimos resultados. Vamos agora às perguntas? Muito obrigado a todos. Agora, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Reforçando, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Por gentileza, realize todas as perguntas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Arnon Shirazi, do Citi. Arnon, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Arnon, pode prosseguir, por favor? Fala, Falcão e time. Bom dia, parabéns pelos resultados. A construção desses últimos 3 anos de resultado vem sendo muito boa. E agora eu queria explorar o que vocês enxergam para 2026, da onde deve vir mais expansão de resultados, se é de prêmio, se é melhor em eficiência, ou combinação disso tudo, tá? E aproveitando uma segunda pergunta, nesse quarto trimestre teve uma despesa relacionada a imposto que acabou sendo mais alta. Isso tem a ver com a reforma tributária que você acabou de mencionar, ou teve algum outro motivo? Obrigado e parabéns mais uma vez. Arnon, bom dia, Arnon, tudo bem? É o Falcão aqui. Obrigado aí pela tua pergunta. Então, vamos lá. Vou começar vou começar pela segunda, que é mais fácil. A tributária é exatamente isso, tá? Se você observar nas notas explicativas lá que eu mencionei, a 10.1, a 25.7, a 27.18, tratam desse tema da reforma tributária. Então, o que a gente viu, o que a gente enxerga, é que a gente fez uma baixa desse ativo diferido, um pouco mais forçada a mão no mês de dezembro, tá? De 57 milhões. E ao longo de 26 e provavelmente 27, a gente vai acompanhando como é que anda a reforma tributária, né? Quer dizer, porque não está claro como é que vai ser orientada sobre a transição, tem vários cenários, né? E a gente tem um saldo ainda desse ativo diferido de 228 milhões. Mas o interessante, Arnon, é que as pessoas olham para isso como uma baixa sendo uma despesa, mas na realidade esse imposto já foi pago, isso é simplesmente um ajuste contábil. E acho que a notícia boa, que a gente nunca pode deixar de falar quando a gente aborda esse tema, é que o resultado dessa baixa vem exatamente de uma queda de alíquota para zero. Então, economicamente é benéfico, tá? Agora, a sua primeira pergunta, realmente 26, eu acho que está sendo um ano que já está começando com. Eu acho que vai ter um crescimento claro na carteira de vida, né? Que tem um trabalho sendo iniciado, que já começa a dar resultado. A gente está montando aí as duas seguradoras, né? Estão em processo, que a gente espera que elas comecem a funcionar no segundo semestre. Então, elas vão ter aí um impacto no segundo semestre, começa a ter algum impacto de crescimento de prêmio, né? E vão ter outras iniciativas que a gente vai estar fazendo ao longo do ano, mas é um ano que a gente está usando uma expressão aqui, é um ano ainda estruturante, ou seja, é um ano que a gente está mexendo aqui na empresa, preparando ela para o crescimento, e aí os resultados mais robustos em 27, 28, na minha cabeça, são mais claros de enxergar do que esses de 26, dado essas mudanças de curto prazo, que dão um pouco de, quer dizer, tem um pouco de despesa, né? E a receita demora um pouquinho a vir. Mas eu tô muito confiante que a gente vai entregar um crescimento de lucro ainda em 26, bastante razoável aí, mas nada assim pujante como eu acho que pode ser 27 ou 28, tá? Respondi, Aaron, as duas? Fica à vontade de replicar.
Não, super respondeu. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado a você, Arnon. A nossa próxima pergunta é da Maria Luísa, do Safra. Maria, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Maria, pode prosseguir, por favor? Bom dia, Falcão. Obrigada por pegar minha pergunta. Parabéns pelos resultados. Ela é até um follow-up na sua resposta da pergunta do Arnon, mas pensando um pouco mais no longo prazo. Então, foi legal o gráfico que vocês colocaram ali de ROT, que evoluiu de 7% para 22% agora em 2025. E olhando para longo prazo, eu queria entender se a companhia ela já pensa em alguma meta para essa métrica. Então, pensando aqui que vocês têm várias alavancas ainda de melhorar o operacional, então tem as seguradoras, tem a reconstrução do portfólio de vida, tem muita coisa aqui ainda para ser feita, mas hoje o resultado financeiro ele ajuda, né? Então, pensar um pouco da dinâmica dessas moving parts, como elas deveriam se comportar no longo prazo e o que vocês pensam que seria um ROT sustentável. Não olhando aqui para 2026, mas para os anos à frente. Maria Luísa, obrigado pela tua pergunta. Dá para a gente falar aqui o resto da manhã sobre ela. Vou tentar ser sucinto e tocar alguns pontos importantes, tá? Acho que começar pelo resultado financeiro, obviamente a dinâmica do resultado financeiro é a velocidade que a gente cresce ativos vis-à-vis a queda de taxa de juros, né? Mas repara que na nossa carteira, como ela veio uma carteira com bastante coisa do legado, a gente estava, o nosso reinvestment rate estava longe do nosso benchmark rate. Então, ela cada vez está ficando mais perto. E, além disso, também a gente tem pago as debêntures, tem mais um pedacinho esse ano, então cai a despesa financeira. Então, eu acho que essa dinâmica é a primeira dinâmica do resultado financeiro para a gente acompanhar junto, tá? A gente enxerga a queda na taxa de juros, mas a gente acha que tem aí um chão ainda perto dos 10% quer dizer, que vai sempre determinar resultados financeiros robustos, né? O que importa quando a gente alonga um pouco a nossa carteira, e vida faz um pouco disso, né? A gente consegue crescer ativos e resultado financeiro. Então, eu acho que também vai ter essa dinâmica. E vamos ver como as seguradoras contribuem para isso. Acho que estou bastante curioso, tá? Para ir acompanhando isso, Maria Luísa. Mas essas são as alavancas que a gente está trabalhando aqui, tá? Eu acho que em termos de prêmio, é, de crescimento para frente, né? E você perguntou do ROTE sustentável, né? A minha cabeça é que a gente deve trabalhar aqui com 20% de ROTE. E o que não for, o que o nosso capital, quando a gente investe capital em retenção de risco ou em alguma alocação de capital, a gente tem que estar buscando esse retorno. Então, o que a gente não achar de retorno perto desses 20%, a gente deveria, quer dizer, distribuir em dividendos. Essa é a lógica que eu penso aqui. Agora, eu acho que a gente vai vendo agora, de novo, como tem muitos moving parts, que você chamou mesmo disso, é que a gente tem que ver como é que essas coisas se comportam ao longo desse ano, quanto que a gente vai conseguir entregar com as seguradoras, tem muita sinergia, então a gente monta as seguradoras com muita eficiência, então estou bastante curioso de ver isso. E também a gente está fazendo uma expansão internacional, que é mais fácil buscar prêmio internacional hoje em dia de resseguro do que o prêmio doméstico. E a gente está encontrando uma forma, que vocês estão vendo, de fazer a carteira internacional ser rentável como aqui, né? Então, eu não tenho uma resposta firme para você, mas o que eu digo é que a nossa intenção é que não seja abaixo de 20%, tá? Indo para frente. Esse é o nosso objetivo, tá? Espero que a gente entregue, tá? Beleza. Respondi? Perfeito. Super claro. Obrigada, Falcão. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Bruno Kenji, do UBS. Bruno, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Bruno, pode prosseguir, por favor? Oi, pessoal. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria dar um double clique no negócio de vida. Imagino que ele deve ganhar tração agora em 26 e 27, mas eu queria entender se você já tem um overview de quanto esse negócio deveria representar do prêmio da companhia no médio e longo prazo. Obrigado.
Tudo bem, Bruno? Bom dia, obrigado pela tua pergunta. É assim, obviamente, eu quero que a vida lá fora, se você olhar os nossos benchmarks lá fora, a vida cresce tanto, né, em relação a esse business de resseguro, é um ramo bastante ressegurado, principalmente porque tem riscos bastante sofisticados, como o risco de sobrevivência, né, que pega a questão de longevidade, tem as annuities, que no Brasil são quase inexistentes. Então, lá fora, por si só, Bruno, normalmente vira uma empresa independente, inclusive tem uma linha de negócio bastante independente de P&C. Tá? A gente gosta da diversificação, mas como o nosso mercado aqui ainda é limitado, né, na parte de retenção de risco de vida, a gente acha que ela deveria voltar, né, pelo menos para onde ela estava, em termos de prêmio, quando a gente começou a limpar a carteira. Então, a gente vê que, naturalmente, nos próximos 2, 3 anos, ela tem que voltar aí para uns 20, 25% dos nossos prêmios, né? Essa é a nossa meta inicial, né? E eu acho que aí, se vai acompanhando, Bruno, ao longo dos trimestres, a gente vai reportando em que áreas que a gente está sendo bem sucedido. Agora, a gente tem um objetivo um pouquinho mais ambicioso de ajudar na criação de produtos. Se a gente acha que talvez a gente trazendo resseguro para algumas linhas de negócio, quem sabe a gente não consegue que as cedentes distribuam esses produtos. Essa é uma questão que a gente tem e que a gente quer, é uma questão que a gente está colocando como desafio para a equipe. Vamos ver como é que isso aí se desenvolve, tá? Obrigado, Bruno, de novo. Obrigado, Falcão, super claro. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Tiago Paura, do BTG. Tiago, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Tiago, pode prosseguir, por favor? Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade. É bom falar com vocês todos, Falcão, Natasha, time todo. A minha pergunta aqui, ela vai no índice combinado, né, que vocês imaginam para frente, né? E aí, de novo, né, parabéns pela trajetória. A gente, quando começou a falar com o Falcão lá em 23, né, é, a Chile também reforçava muito aquela meta, né, de 95% de combinado, né? A verdade é que vocês já chegaram lá, né? Então, pensando para frente, dado que você tem também toda essa questão positiva da expansão do Vida, que era um segmento detrator para você, que muito provavelmente tem um outlook positivo daqui para frente, dá para a gente pensar num combinado até melhor, né? Mais baixo, né, daqui para frente. É, eu não sei quanto que tem embutido, né, de sinistralidade no Vida na cabeça de vocês de uma forma sustentável, mas é uma coisa razoável já falar de para frente um combinado below 90%, alguma coisa assim, ou muito cedo, né? Só para tentar entender um pouquinho aqui como é que vocês estão vendo essa lucratividade, né, do underwriting per se aqui, para a gente ajustar também os modelos aqui para frente. Obrigado. Tiago, obrigado a você. Eu adoraria ter a firmeza de dizer que vai chegar nesses 90 rápido, mas deixa eu te botar aqui algumas dinâmicas que você conhece bem e que a gente vai acompanhar junto. Primeiro, a gente tem hoje a despesa administrativa sobre prêmio extremamente exagerada, né? Tem aquele efeito que a gente tem que cortar a despesa do legado. A gente deve, no call do primeiro TRI, apresentar um plano para cortar essa despesa do legado, como eu tenho conversado com as pessoas. Depois a gente tem uma companhia que hoje ela é maior do que o prêmio que a gente entrega. A gente tem duas opções: ou a gente corta a carne e fica uma companhia pequena, ou a gente carrega um pouco de despesa sobre prêmio um pouco maior do que a gente gostaria, exatamente dando a oportunidade da gente crescer esses ramos, por exemplo, vidas, seguradoras, sem aumentar significativamente a despesa. Então, se eu fosse falar com você do resultado técnico, que a gente chama, que seria sinistro mais comissão e separasse a DA, essa dinâmica fica mais simples da gente administrar. Mas eu acho todos os pontos que você colocou válidos. A gente quer saber também, quando tiver a seguradora em pé, que tipo de combine a seguradora vai gerar para a gente, né? Isso tem a ver com as sinergias. Então, tem muitas incertezas ainda, mas eu acho que vai ser uma gestão bastante positiva. Então, nesse momento, a visibilidade de um número específico
eu te conto que eu não tenho ainda. Mas a gente continua no resseguro, firme, como você mencionou bem, precificando a 95, e essa é a convergência, né? Às vezes tem um soluço aqui de trás, alguma coisa, algum sinistro antigo também que afeta o número, né? Ou às vezes tem até acordos de reservas antigas também que ajudam o número, né? Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu tenho a mesma ansiedade que você e fico controlando aqui, né? De ver como é que chega nesse combine menor, né? Tem muita confiança. E realmente vida, dependendo da linha de produtos, podem ter combines muito interessantes. A gente ganhou um pouco de dificuldade de comparar com os peers lá fora, porque está todo mundo reportando o combine no IFRS 17. E se você olhar o nosso combine no IFRS 17, ele fica muito menor do que isso, pela dinâmica de como funciona o IFRS 17. Tá? Maravilha, Falcão, ficou muito claro. Obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Tiago, do Goldman Sachs. Tiago, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Tiago, pode prosseguir, por favor. Oi, bom dia, Falcão, Natasha, time todo. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria perguntar sobre despesa, Falcão. Acho que você já começou a responder, na verdade, na última pergunta. A mensagem parece estar clara que vai ser um ano mais carregado de despesa, mas queria só tentar, talvez, quantificar um pouquinho mais. Em 2025, vocês cresceram despesa 10%. Se você puder falar um pouquinho mais, né, de quanto vai necessitar novos investimentos, essas novas operações que vocês estão lançando, se vem mais de tecnologia também, que foi boa parte do investimento em 2025. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda é só um esclarecimento em relação ao dividendo. Vocês falam que vão propor o dividendo, se não me engano, em março. Só para saber se vocês vão manter o dividendo no mínimo, dos 25% de payout, ou se a ideia já seria tentar liberar algum capital assim que possível. Obrigado. Tiago, obrigado aí pela tua pergunta. Eu vou começar pela do dividendo, porque a da despesa ficou muito difícil para eu responder. Eu vou passar para o Fred, tá? Então é o seguinte, do dividendo, a gente tem todo um processo legal, né? Como vocês conhecem bem. A gente vai propor na Assembleia o dividendo mínimo legal, tá? E aí o nosso objetivo é que ao longo do ano, né, a gente propõe, a gente vá pagando o dividendo, ah, 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 pelo menos os 25%, né, que é a conta que todo mundo está fazendo, que seja via dividendo, que seja via JCP, né, que seja via a forma mais eficiente possível, né? E aí a gente vai propor ao Conselho uma avaliação, quando a gente fechar o segundo TRI, né, de olhar para frente o ano. A gente vai ter uma visibilidade do ano já bastante grande. Você sabe que quando a gente chega no meio do ano, a gente já tem uma visibilidade bastante grande do negócio de seguro em si. A gente tem um pagamento de debênture no fim do ano. Aí eu acho que aí a gente pode avaliar se a gente como é que está o capital, como é que está a solvência, e aí sim a gente avalia se tem espaço para maior payout. Já em 27 eu não tenho debênture, né? E eu acho que em 26 a gente vai crescer o lucro um pouco, pelo menos. Então aí a gente já tem uma visibilidade maior do que consegue usar de capital buscando esse ROE aí desejável, né? E o que a gente não vai conseguir usar de capital, e aí sim, acho que pode começar um payout mais robusto. Então, acho que é essa trajetória que está na minha cabeça. Eu preciso que o Conselho concorde com ela e depois que a Assembleia. E até aproveito aqui para pedir que vocês, os acionistas presentes, consigam participar da Assembleia, que os votos dos acionistas presentes no call é sempre muito importante na Assembleia, né? E para essa deliberação, que vai ser uma grande mudança depois de 5 anos. Tá? Vou passar para o Fred agora. Tiago, bom dia, tudo bem? Aqui Fred falando. Com base na despesa, a gente tem algumas alavancas que estamos trabalhando, né? A gente comentou no call sobre a implementação do SAP S/4HANA, então é uma estruturação do novo sistema. O nosso sistema ele ainda é um sistema antigo, então a gente está fazendo essa migração que acaba impactando de uma forma relevante aí a despesa. A gente também teve a implementação da transformação digital, que deve ser concluída, né, nesse mês.
nesse ano, e temos também aí a busca por eficiência e sinergia, né, quando a gente olha relacionado à constituição das seguradoras. Então, o Falcão bem colocou, né, a gente ainda acha que tem o nosso índice de despesa tá elevado em relação à nossa produção, então a gente vem buscando essa eficiência, mas essa produção adicional das seguradoras ela vai servir como alavanca para diminuir essa despesa sobre o prêmio ganho que nós temos. Então, essas alavancas de crescimento elas devem diminuir e a gente vem buscando aqui a sinergia e eficiência com a constituição de ambas as companhias. Temos a despesa do legado, que comentamos que representa perto de 3%, então estamos ativamente buscando a diminuição dessa despesa. Então, são itens que acabam sendo concluídos ainda, mas tem ainda um espaço importante para a gente diminuir essa despesa como um todo. Tiago, é o Falcão de novo. Assim, eu acho que no call do primeiro TRI, a gente vai esmiuçar isso um pouco mais. E eu acho que o que é interessante é que, nesse momento, a dinâmica vai ser essa. Por um lado, é uma gestão bastante intensa da trajetória da redução de despesas, né? E o cuidado da gente ter despesa que gera receita, né? Ou seja, despesa de boa qualidade, né? Eu acho que isso aí que a gente vai caminhando nesse sentido, tá? Espero que a gente tenha respondido as tuas perguntas. Não, responderam sim. Foi ótimo, Falcão. Obrigado, Fred, e parabéns pelos resultados. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos agora de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Bom, obrigado a todos. Acho que foi um call aí que a gente encerra esse ciclo que a gente vem de 3 anos para cá, e acho que pelas perguntas e pela curiosidade dessas perguntas, está bem alinhada com a nossa expectativa que agora em diante, nos próximos calls, a gente passe a falar na dinâmica de redução de despesas sobre prêmio, crescimento de prêmio, novas áreas de negócio, busca por combine ratio com a diversificação de outros produtos, crescimento, área internacional diferente. Então, eu acho que a gente tem uma agenda agora bastante diferente, começa a olhar mais para frente, como é que a gente paga, com a geração de caixa e capital, como é que a gente paga mais dividendo, melhora o payout, né? E, obviamente, que ainda tem essa questão pontual aí da reforma tributária, que pode causar uma incerteza de curto prazo, né? E que pode afetar um pouco as demonstrações financeiras desse ano de 26 e 27, mas a gente quer manter sempre o compromisso com vocês de ter total transparência e assim que a gente tiver isso claro, a gente vai convidar todo mundo aqui para uma sessão sobre esse tema específica com as pessoas, com os especialistas na empresa, da nossa área de contabilidade e de gestão tributária, para explicar o tema esmiuçado. Então, tudo que acontecer vai ser feito com a maior previsibilidade possível e com a maior transparência possível. Tá? Meu compromisso é esse com vocês e agradeço de novo pelo call e desejo a todos um bom carnaval. Encerramos a videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 do IRB-RE. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham uma boa tarde.